Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Deus, de Jesus, esteja conosco, hoje e sempre. É com muita alegria que, mais uma vez, estamos aqui, às terças-feiras à tarde, para podermos conversar com os nossos irmãos, com nossas irmãs, a respeito um pouquinho da doutrina espírita, conversarmos sobre Deus, sobre Jesus, sobre as maravilhas que é esse mundo que vivemos, a vida que nos foi dada por Deus e esse amor que Ele derrama sobre todos nós, todos os dias, a todas as horas, pela alegria de estarmos aqui encarnados no século XX, numa época desafiadora, como nós estamos vendo por aqui, mas que temos a certeza de que Deus olha por nós, olha pelo nosso planeta Terra, e que Ele jamais, em tempo algum, esteve ou estará abandonado. Nós somos obra divina. Tudo no universo é obra divina. E Deus, a suprema inteligência, a causa primária de todas as coisas, onipresente, onipotente, onisciente, Deus não faria uma obra tão magnífica quanto essa para deixá-la abandonada. Temos a certeza, meus irmãos, de que Deus está na frente de tudo e que Jesus, governador do nosso planeta Terra, aquele a quem Deus oportunizou a chance de criar o nosso planeta há 4,5 bilhões de anos, está à frente, guiando. Jesus, nosso guia e modelo. Então, a Jesus, aos Espíritos de Luz, nós pedimos proteção para essa nossa conversa desta tarde e que possamos ser úteis aos nossos irmãos que aqui assistem a essa nossa conversa e que possamos trabalhar em prol do crescimento moral e espiritual nosso e do nosso planeta. Então, meus irmãos, volto a dizer, jamais o nosso planeta Terra esteve e estará abandonado. Jesus está no caminho. Então, podemos ter certeza absoluta de que tudo acontecerá de uma maneira correta. O tema dessa tarde, então, é a doutrina espírita e o saber humano. A doutrina espírita, meus irmãos, ela divide o conhecimento humano em 3 campos principais. Podemos dizer em 3 grandes províncias: a ciência, a filosofia e a religião. E a ligação entre esses 3 ramos, podemos dizer que é uma ligação genética. Até podemos dizer que seria como irmãs siamesas, vamos dizer assim. Tamanha ligação entre a ciência, a filosofia, a religião. A ciência, ela nasce da busca que o homem faz, da experiência do homem no contato com a natureza, na sua procura de conhecer a realidade das coisas, de descobrir as leis que governam essas mesmas coisas e pô-las em prática para daí tirarem o seu benefício, para utilizarem em benefício próprio. Então, nasce a ciência dessa pesquisa espontânea do homem no seu contato com a natureza. Dessa maneira, as ciências trazem para a humanidade os dados sobre a realidade. Esses dados vão levá-los a formular um conceito de natureza, ou criar uma concepção de mundo, uma concepção própria de vida. Essa concepção de mundo e de vida é que chamamos de filosofia. Então, a ciência nasce da experiência humana na Terra e a filosofia nasce das conquistas dessa ciência. E estas conquistas da ciência, que se projetam na concepção do mundo formada pela filosofia, determinam que o homem tem um comportamento adequado àquilo que ele considera ser o mundo. Então, nasce daí a que nós chamamos de moral. Moral essa que nos mostra que o ser humano não é um ser temporário, como nos parece, pela aparência material que possui, mas sim um ser que sobrevive à própria morte e que nos leva naturalmente à religião. Religião é, então, a busca da verdade, da mesma forma que a ciência é a filosofia.
cada uma dessas estruturas do conhecimento humano, atuando no seu campo que lhe é próprio, todas elas exercendo em conjunto a mesma função, que é a busca dessa verdade. Alguns pensam na religião como apenas um campo da emoção, devido à sua ligação com a fé. Mas temos que lembrar, meus irmãos, que Kardec fez aquilo que chamamos de crítica da fé e chegou à conclusão de que a fé verdadeira é aquela que se ilumina à luz da razão. Portanto, meus irmãos, a ciência multiplica as possibilidades dos sentidos, a filosofia aumenta os recursos do nosso raciocínio e a religião é a força que alarga os potenciais do nosso sentimento. Do coração partem correntes invisíveis do desejo que se potencializam no pensamento, naquilo que nós chamamos de dínamo, no nosso cérebro, para depois se materializarem nas palavras, nas resoluções, nos atos e nas nossas obras diárias, aquilo que fazemos no nosso dia a dia. Nesse dia a dia, também há quem menospreze a atividade religiosa, supondo a mero artifício do sacerdócio ou da política. Entretanto, é no discurso, na conferência a respeito da fé santificante, que encontraremos as regras de conduta e perfeição de que necessitamos para o nosso crescimento, o crescimento da nossa vida mental na direção das conquistas divinas. Como criaturas divinas, então, que somos, nós caminhamos desde tempos imemoriais em que dividimos as nossas vidas com os nossos irmãos integrantes dos mais diversos reinos criados pela sabedoria divina, aonde caminhamos por milênios de reencarnação e reencarnação, adquirindo inteligência por intermédio da experimentação incessante. Mas não é somente a razão o fruto desse nosso aprendizado, no decurso dos séculos, dos milênios, mas também o discernimento ou a luz espiritual, ou seja, o crescimento moral e espiritual com que pouco a pouco aperfeiçoamos o nosso espírito. A religião, ela é a força que está edificando a humanidade, é a fábrica invisível do caráter dos nossos sentimentos humanos. Bilhões de seres humanos encarnados guardam ainda avançados patrimônios de animalidade dentro de si. Embora possuam um coração para registrar o bem, ainda abrigam impulsos de muita crueldade. O instinto do tigre, a peçonha da víbora e a ferocidade do lobo ainda imperam no psiquismo de inúmeras inteligências presas no nosso planeta Terra. Da mesma forma que a ferocidade do guerreiro huno, do bárbaro visigodo e dos indomáveis normandos ainda reverberam em nossas vidas, nas nossas ações diárias. Somente então a religião consegue aparar as mais escondidas arestas do nosso ser, forjando nos centros mais profundos de elaboração do nosso pensamento, gradativamente, as características da nossa alma, elevando-lhe o padrão vibratório, através da melhoria crescente de suas relações com o mundo e com os nossos semelhantes. Nascida do medo, a fé iniciou o seu caminho, ensinando aos seres humanos primitivos que o poder divino guarda as rédeas da suprema justiça, impondo respeito à vida e aprimorando o intercâmbio das almas. No aspecto religioso, derivam os mananciais da fraternidade realmente sentida, embora as formas inferiores das religiões, na antiguidade principalmente, muitas vezes incentivava a perseguição e a morte em sacrifícios e flagelações deploráveis. Infelizmente, ainda hoje encontramos lutas de separação e incompreensão que dividem as mais diversas religiões, reunindo-as para a desarmonia e a cisânia em variadas fronteiras dogmáticas. O fruto mais danoso dessa desarmonia é o que nós chamamos de materialismo, esse materialismo que inviabilizou o grande equilíbrio que a religião proporcionava à humanidade frente às nossas dores. Há 200, 300 anos atrás, o relacionamento de Deus conosco, seus filhos, era muito mais estreito. Onde íamos, Deus ia conosco. Estava sofrendo, mas Deus estava vendo. Eu iria viajar
e Deus estava comigo. Deus irá nos proteger nessa nossa jornada. Deus irá abençoava as nossas colheitas, a nossa pesca. Esta crença e o próprio exercício da religiosidade, da religião mesmo, com todos os defeitos que ela possuía e que ainda possui, a religião era um elemento que proporcionava entre a humanidade um aspecto de consolação muito grande. Porém, no final do século XVIII, início do século XIX, intensificou-se todo um processo que tentava, uma tentativa de apagamento da importância da religião nas nossas vidas. Fato esse que se reflete ainda hoje com muita força no mundo acadêmico, no mundo das ciências, na busca de ignorar as questões ligadas à espiritualidade. Como nós acompanhamos na história, na filosofia, Deus morreu no século XIX, tornou a morrer mais algumas vezes no século XX. Decorre desse estado de coisas, então, foi a formação de um grande número de pessoas contrária à ideia de religião e aos valores por elas apresentados. Resultado, enfim, não só da retirada de Deus na vida de grande parte da humanidade, como também da perda da esperança, da perda da proteção e da providência divina, o que nos traz um grande desespero para a humanidade de uma maneira geral. Basta ver, meus irmãos, o caso do suicídio no nosso mundo de hoje, no mundo contemporâneo, onde a cada 40 segundos há um irmão nosso cometendo suicídio no nosso planeta Terra. Uma estatística aterradora, mas que já tem quase 10 anos, meus irmãos. Então, hoje vivemos o Setembro Amarelo, que nos faz refletir de uma maneira mais intensa, mais atuante sobre a questão do suicídio, uma questão de saúde pública, onde o nosso irmão que recorre ao suicídio busca aplacar uma dor imensa, enorme, que nós não podemos avaliar, que talvez fruto daquilo que nós chamamos essa desesperança que assola a humanidade, da falta, podemos dizer muitas vezes, de uma crença em Deus, que acarreta o homem a essa medida extrema. Meus irmãos, que possamos observar a nós mesmos, aos nossos irmãos, que mostram sinais de uma tristeza profunda daquilo que nós chamamos hoje de depressão, o mal do século XXI, segundo alguns cientistas colocam, que possamos observar que essa tristeza dentro de nós, dentro de nossos irmãos, e possamos ajudá-los de alguma maneira, prestar auxílio moral e espiritual. O CVV 188, ligação gratuita, faz um trabalho maravilhoso que nós não podemos avaliar a grandeza do trabalho desses irmãos voluntários que lá estão. Então, meus irmãos, que possamos observar quando essa ideia de tristeza, de um vazio, de desesperança que atua sobre nós ou as pessoas que nós amamos, que possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir os sinais que nós damos, que essas pessoas dão, e que possamos ser instrumentos de Deus no auxílio desses nossos irmãos. Então, voltando à nossa fala, o que gera esse materialismo que gerou e que gera pessoas solitárias que lutam no seu ver, sozinhas contra o mar de injustiça que o mundo representa para elas, resultando de sofrimentos terríveis para nós, seres humanos, criando aquilo que, como eu falei, que nós chamamos de desesperança, criando um vazio existencial, com funestos resultados para a nossa sociedade, onde nós encontramos nos jornais, na internet, nas rádios, nas TVs, sempre repassando essa tristeza, essa angústia. Meus irmãos, elevemos o pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, que possam nos ajudar para sairmos dessa
condição de desesperança. Mas voltando então às brigas entre as mais diversas religiões, usamos a palavra de Mahatma Gandhi, onde ele nos disse, abre aspas, as religiões são caminhos diferentes para o mesmo ponto. Que interessa usarmos itinerários diferentes, desde que cheguemos ao mesmo objetivo. Fecha aspas. Nós vivemos um mundo de profundas mudanças, mas também um mundo de esperança, meus irmãos. Aceitar o pluralismo não significa diminuir ou negar os nossos valores. Simplesmente é um aspecto da nossa vida em sociedade. É um recurso que nós devemos manter abertos a novos horizontes, a compreensões diferentes do mundo. É essencial para o nosso desenvolvimento enquanto sociedade não considerarmos as nossas convicções religiosas e outras como as únicas verdadeiras. A compreensão mútua, a tolerância, a capacidade de interagir e cooperar constrói-se a partir do conhecimento dos outros, incluindo a sua identidade religiosa. Como disse o escritor moçambicano Mia Couto, é urgente conhecermos melhor aquele que temos chamado de eles. Apesar de tudo, é a religião a escola soberana de formação moral do povo, dotando o espírito de poderes e luzes para a viagem da sublimação das nossas almas. A ciência, por sua vez, construirá para a humanidade o clima de conforto e irá enriquecê-la com a cultura superior. A filosofia auxiliará com valiosas interpretações dos fenômenos que Deus se manifesta, mas somente a religião, com seus estatutos de perfeição íntima, consegue preparar nosso espírito imperecível para a ascensão universal. Desde sempre, nós seres humanos sonhamos com o paraíso. Encontramos ideias sobre o céu e o inferno no imaginário de quase todos os povos, para não dizer de todos os povos. Os indígenas americanos anseiam por um paraíso onde a caça e a pesca sejam abundantes. Os esquimós localizam o paraíso em suas cavernas adornadas. As tribos maores que cultivam a guerra por estado de natural felicidade esperam que o céu seja uma briga, uma guerra constante, eterna, onde lutem indefinidamente para o seu deleite, para a sua alegria. Entre os vikings antigos, ir para os céus era privilégio de poucos daqueles que morriam em meio ao campo de batalha. Entre os hindus, na antiguidade, aqueles que sempre tiveram noções de responsabilidade e justiça fortemente associadas à questão da sobrevivência. Como eu falei, em termos remotos, ainda em tempos remotos, acreditavam que os desencarnados eram submetidos à apreciação de juízes dos mortos e os bons seriam destinados ao paraíso, a fim de se deliciarem entre os coros celestes, e os maus desceriam aos despenhadeiros infernais, onde permaneceriam presos uns aos outros, atados por laços vivos de serpentes. Porém, estes nossos irmãos hindus, que desde aquela antiguidade remota sempre admitiram que dos céus ou dos abismos tormentosos dos infernos as almas regressariam à esfera carnal, de modo a se adiantarem na ciência e na perfeição, aquilo que nós encaramos como a reencarnação. Na Grécia Antiga, a partir dos mistérios de Orfeu, as concepções de justiça póstumas alcançaram um grau elevado, onde no Hades os espíritos eram julgados por Minos, um dos filhos do deus Zeus. Entre os druidas gauleses, a doutrina da transmigração da alma, da reencarnação, era uma verdade incontestável, sendo portadores de avançadas revelações na espiritualidade superior. Os hebreus localizavam os desencarnados no Sheol, que Job classifica como sendo terra de miséria e trevas, onde habitavam o pavor e a morte. Entre os romanos, mormente de Virgílio, grande poeta da latinidade, encontramos princípios mais seguros no que se refere às leis da retribuição. Na entrada do submundo, comandado e governado por Plutão, havia divindades infernais para os trabalhos punitivos, quais a guerra,
o luto, a doença, a velhice, o medo, a fome, e alguns monstros, como os centauros, as árpias, as fúrias, a ira de Lerna, simbolizando os terríveis suplícios mentais das almas que se fizeram presas das ilusões durante a vida aqui na Terra. Os egípcios antigos atravessavam a sua existência consagrando-se ao estudo da morte, inspirados pelo ideal de justiça e felicidades além do túmulo, onde eram guiados pelos seus famosos livros da morte, os livros dos mortos, melhor dizendo, um roteiro para a vida após a morte do corpo físico. As noções sobre a sobrevivência da vida após a morte acompanham a alma humana desde sempre, gerando a convicção de que a vida não se encontra circunscrita às estreitas atividades do nosso planeta Terra. O corpo, esse corpo de matéria, nada mais é do que a casa temporária na qual se recolhe o nosso espírito em aprendizado. Por isso mesmo, quando atingido pelos reveses naturais da vida de um mundo de provas e expiação, o espírito humano recorda instintivamente algo intangível que se lhe afigura no pensamento angustiado como sendo o paraíso perdido. Desajustado na terra, o ser humano pede a Deus, ao poder superior, uma mensagem de reconforto e harmonia oriunda do mais além, ou seja, de Deus. Semelhante momento, porém, é profundamente expressivo no destino de cada espírito, porque, se o coração que pede é portador da boa vontade, a resposta da vida superior não se faz esperar, e o novo caminho se desdobra à frente da alma opressa e fatigada que se volta para o além, cheia de amor, cheia de sofrimento e esperança. Por fim, concluímos que a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, elas não podem se contradizer. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Portanto, Deus não pode pretender a destruição da sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de um excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade, à intolerância e ao materialismo, como nós falamos. São chegados os tempos, ouso dizer, já que passou do tempo e que os ensinamentos do Cristo têm de ser revisitados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensinamento do Cristo deva ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual e que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, ambas devem atuar como forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão ajuda mútua. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. Em razão dos fatos ocorridos nos dias de hoje, com a pandemia da Covid-19, a ciência deve tomar seu lugar de vanguarda na busca pela cura da pandemia, fugindo do obscurantismo provocado por aqueles que a encaram com temor como uma tentativa de dominação sobre a nossa humanidade. Para a ciência ordinária, a saúde humana depende da interação de 4 fatores básicos, ou seja, do meio ambiente, da biologia, do estilo de vida e do acesso à medicina. Aliado aos fatores defendidos pela ciência, com aqueles propostos pelas religiões, ligados à elevação moral e espiritual dos seres humanos, finalmente nós teremos reais possibilidades de entrarmos em um período dourado para a humanidade, na qual o bem irá suplantar o mal e tornará a Terra um mundo regenerado. Paz e bem, meus irmãos, que a paz de Deus, de Jesus, possa nos iluminar hoje e sempre, e que
temos a certeza absoluta de que não estamos abandonados. Deus, como eu falei no início dessa nossa conversa, governador, é o Criador de tudo. E Jesus, o governador, nosso guia e modelo, jamais nos abandonam. Mais uma vez, agradeço aos irmãos pela oportunidade que me deram de estar aqui conversando com todos e que a paz de Jesus nos acompanhe, de Deus nosso Pai, hoje e sempre. Fiquem com Deus, meus irmãos. Paz e bem a todos. Graças a Deus.